Afinal, qual a melhor coleção da Eagle Moss? Marvel Figurines ou DC Figurines? Enquanto arrumava aqui o nicho da Eagle Moss aqui na coleção, fiquei com essa dúvida, mas eu já resolvi qual a melhor. No vídeo de hoje vamos conversar sobre isso e vou mostrar também o que eu ganhei do Dia dos Pais aqui, muito legal. E no final vou mostrar também como é que ficou o nicho após a arrumação. Vem comigo! Olá, velhinho e velhinha, eu não sei como você veio parar aqui, mas você está no canal O que é Velhinho? Um canal da época em que a gente não dava a mínima se um personagem era da Marvel ou da DC. A gente gostava de curtir os personagens. Olha só, gente, apesar de gostar de ambas, Marvel e DC, resolvi fazer aqui esse tirateima. Qual das duas coleções realmente é a melhor produzida pela Eagle Moss? E aí eu estabeleci os 7 critérios em que eu vou pontuar qual das duas leva vantagem. No final, aqui tiver mais pontos, eu vou colocar como a melhor coleção. E é claro, essa é uma visão do estagiário. Eu vou contar com a sua participação para concordar ou discordar de mim, sem problema nenhum. Tá joia? Mas antes, deixa eu mostrar aqui algumas coisas que eu ganhei no aniversário. Olha só que legal. Tinha um tempinho que eu estava pensando em pegar, fiquei na dúvida. Quando saiu um pouquinho caro. Aí eu falei assim, cara, são 7 personagens, né? Porque o Vingador do Mestre dos Magos, então não daria. Mas olha só. Ganhei 2 agora. Já é um caminho andado. Provavelmente vamos dar sequência aqui na coleção Caverna do Dragão. Mas isso a gente mostra outro dia. Bem, antes da gente escolher qual vai ser melhor aqui, um ponto importante. Caso você esteja chegando agora nesse universo da Eagle Moss, ou seja, depois que a Eagle Moss já faliu e começando a sua coleção, tem alguns pontos que a gente acha interessante conversar com vocês. Inclusive, se você quer saber um pouquinho sobre como é que foi essa falência da Eagle Moss, vou deixar aqui no card o videozinho para você dar uma curiadazinha depois, a gente conta um pouquinho como é que foi esse processo aí. Mas olha só, aqui chegou bem primeiro, aliás, no mundo, né? Chegou bem primeiro a coleção da Marvel, foi a primeira a ser feita. A DC, posteriormente, alguns anos depois, 5 anos depois, foi lançada a coleção da DC. Ah, agora eu entendi! Houve a possibilidade aqui no Brasil de serem feitas por assinatura inicialmente a Eagle Moss. Você podia comprar na banca e vinha lá um encartezinho para você, direto no site, fazer a assinatura e vinha quinzenalmente. Ou comprar direto nas bancas. Algumas pessoas preferiam direto nas bancas porque escolhiam o personagem. Esse personagem eu quero, esse eu não quero. E a galera completista, ou até pela questão do preço, que tinha um descontinho, pegava ali a assinatura que também, à época, valia a pena. Bem, mas isso muito tempo atrás. Agora sim, clareado um pouco isso daí. Ah, outra coisa. Não sei se você sabe. A galera mais nova talvez não. Mas cada figura era acompanhada de um fascículo, uma revista. Na verdade, vendia a revista e você vinha como se o bonequinho fosse brinde. A ideia era essa, né? Da venda nas bancas. Onde contava a história do personagem, principais histórias, personagens de maior relacionamento com eles, de modo geral. Situados, vamos então à nossa análise, ao nosso julgamento dessas figuras. Primeiramente, vamos analisar em termos de revista, até porque a coleção, ela não são só as figuras, as revistas entram na coleção. Bem, vou pegar aqui 2 exemplares. Tá? Temos aqui Homem-Aranha, temos aqui o Batman. Bem, o que há de semelhante entre os dois? Tá? DC e Marvel. Elas trazem as principais histórias, arcos dos personagens, né? Lembrando, isso até 2013, pessoal. Tá? Porque a partir dali, então, quando a gente pega hoje, você não vai ter aí, por exemplo, muitas histórias que foram produzidas depois, não vão aparecer justamente porque a coleção é datada, querendo ou não. Bem, o que tinha aqui em comum? No final da revista a gente tinha
na parte de trás o spoiler do que vinha na edição seguinte. Da mesma forma temos aqui também da Marvel. Quando a gente olha em relação às revistas, elas aparentemente mudam pouca coisa. Tá? Todas trazem as ideias gerais do personagem. Tinha o pôster, deixa eu ver se está cortando, opa. Aliados e principais inimigos. Até aí não muda muita coisa. O que ia mudar bastante de forma significativa é que, por exemplo, na DC, quando a gente tinha ali a Homem-Aranha, para não dizer que eu estou sendo tendencioso mostrando só da DC, meu filho Arthur, inclusive, falou o seguinte: pai, não faz isso não, porque já muita gente vai falar mal de você, você vai criar briga com o pessoal da DC e da Marvel. A Marvel, todas elas vinham esse pôster aqui. Para algumas pessoas era fácil arrancar, não fazia diferença com o que vinha atrás. A maioria delas eu deixei, tá? Não mexi no pôster delas aqui. Bem, quando a gente fala em relação à revista, a Marvel vai levar melhor. Por quê? Para os personagens grandes, principais, né? Os grandes protagonistas, Hulk, Super-Homem, Lanterna Verde e Homem de Ferro, por exemplo, de cada editora, você vinha realmente ali bem conciso, né? Muita coisa do personagem. Agora, quando você tinha personagens menores, aí nesse caso a Marvel conseguia extrapolar um pouquinho mais. E a DC acabava enchendo um pouquinho ali com coisas secundárias, não diretamente relacionadas ao personagem. Então, para mim, nesse ponto aí, a Marvel leva vantagem. Marvel, 1 ponto. O próximo item que eu vou colocar aqui, ele diz respeito à representatividade. O que seria isso? Dentro da coleção Marvel ou DC, qual que eu sinto mais falta de personagens que eu gosto? Certo? Então, onde eu senti mais falta de personagens que eu gosto, eu vou colocar como cena derrotada. E o que acontece? Nesse quesito, a coleção da Marvel perde. Por quê? Um dos fatores é esse. A DC, ela tem praticamente entre 30 e 35 mil personagens no seu total. Já a Marvel tem mais de 80 mil personagens. Então é relativamente natural que mais de 80 mil, se eu tenho 260 peças, a chance de estar faltando personagem é muito maior do que na DC. Aí eu tenho um universo na Marvel onde eu sinto falta de personagens que não estão na coleção e que para mim são personagens relativamente clássicos. Por exemplo, não tem Mr. Hyde, não tem Gárgula Cinzenta e vários outros vilões que aparecem, né, no histórico da Marvel que não aparecem na coleção. Então, assim, nesse ponto eu coloco que a Marvel ela perde para a DC. A DC ela é uma coleção mais representativa, no sentido de tem mais personagens proporcionalmente ao que existe, né, em toda a história da editora. Então, nesse ponto, DC leva a melhor. Vou colocar agora um terceiro ponto, e esse talvez seja mais para quem está começando agora, mas assim, eu tenho essa percepção. Qual coleção é mais difícil de você completar, ou melhor, mais difícil de você encontrar peças? Até conversei com o Musa, ele me falou o seguinte: olha, a proporção é praticamente a mesma, só que a Marvel tem mais e a DC proporcionalmente daria na mesma. Bem, então eu vou colocar na minha realidade, tá certo? E não do estoque de compra, porque não tem como eu discutir com o Musa, ele entende do que está falando. Mas eu vou colocar aqui da conversa com colegas e da minha própria experiência. O que acontece? A Marvel, as figuras da Marvel, elas chegaram primeiro no Brasil e teve uma tiragem maior. Então, assim, elas ficaram sendo produzidas por mais tempo. Então, existe mais figuras de Marvel no mercado, do mesmo personagem, digamos assim. Eu nem vou colocar da questão de em figuras da Marvel em si, mas, por exemplo,
eu vou ter mais figuras do Homem de Ferro da Marvel do que do Lanterna Verde da DC no mercado, tá? Nesse sentido de a Marvel começou primeiro, ficou mais tempo, eu tenho mais figuras da Marvel no mercado, tanto que a Marvel já estava bem adiantada quando a DC chegou no Brasil, quando a Egomos trouxe a coleção da DC também para o Brasil. E continuou trazendo Marvel. Então o que acontece? A gente passa a ter um pouquinho mais de figuras da Marvel no mercado do que da DC. Só que um pouco mais antigas. Então assim, provavelmente, eu vou colocar isso pelo meu caso, eu tenho figuras que eu tenho procurado da DC que dificilmente encontro e quando aparece é um achado. Já da Marvel não tenho passado tanto por isso. Então, aí para o estagiário aqui, vou colocar que se você quer encontrar personagens específicos, tá? A Marvel você vai ter uma certa facilidade a mais do que na DC, pelo quesito de existem mais figuras do mesmo personagem da Marvel em relação ao mesmo personagem da DC. E nesse ponto a Marvel leva mais um voto. Próximo ponto agora é a versão escolhida do personagem para aparecer na coleção. Por que eu estou colocando o personagem, a versão escolhida? Porque assim, cada personagem, apesar de manter praticamente ao longo da história sua identidade visual, dependendo do artista que desenhou, que produziu, você vai ter ali algumas diferenças. Por exemplo, a gente já teve o Super-Homem com uniforme negro, já teve o Aranha com uniforme negro, já tivemos o Hulk no visual de terno, por exemplo. A gente já até mostrou aqui num dos vídeos anteriores o Hulk Maestro, o Hulk Senhor Tirateima. Então o que acontece aí? E eu vou me apegar ao critério daquelas figuras que são mais clássicas. O que quer dizer isso? Você fecha o olho e imagina um personagem. Pá! Primeira imagem que você lembra do personagem. Essa normalmente é aquela que a gente gostaria que estivesse na coleção. Mas não é bem assim que acontece. Por exemplo, o Wolverine. Você fechou o olho, você pode... Alguns vão lembrar do Wolverine na figura do caolho, com uniforme marrom, com uniforme amarelão, com uniforme do X-Factor, enfim, tem vários. Qual você lembra? Bem, quando eu fiz esse exercício, eu percebi que as figuras da DC, elas são mais fiéis àquilo do clássico que a gente gosta e conhece mais. Isso falando dos velhinhos, tá, pessoal? Então, por exemplo, é exatamente assim que eu lembro do Arqueiro Verde. Essa é a versão que eu gosto do Arqueiro Verde. Por exemplo, Exterminador, bem classicão. Estelar. Então são personagens que não fogem muito daquilo que a gente espera, né, do personagem principal. Na DC são poucos casos. Vou pegar aqui pelo menos um ou dois casos aqui, olha só. Aliás, tentei fazer isso. E todos correspondem àquela imagem que a gente tem quando pensa no personagem de olho fechado. A gente não consegui achar, olhando rápido aqui, nenhuma que fala, opa, essa aqui está muito fora. Já quando a gente pensa na Marvel, aí olha só o que acontece. Quando eu falo em relação à questão de ser aquele visual que a gente lembra mais, velhinhos, olha só, seria isso daqui, ó. Esse é o Luke Cage que eu lembro. Tá, não careca, de bigode, parece o Julius, eu lembro desse daqui. E minha primeira lembrança do Ciclope também não é essa. Minha primeira lembrança é o Ciclope, seu traje azul, visual amarelo. Tudo bem que agora ele já está aqui como Havok, mas eu prefiro ele como Destrutor ainda. O Fera, nessa versão, também não acho legal. E detalhe, que, por exemplo, eu que gosto de tentar colocar por equipes, dos X-Men fica muito complicado, porque cada um está numa versão de uma época completamente diferente. Tempestade também não seria essa minha primeira opção. Apesar de serem legais, de estarem representando
estarem representados na coleção, tem esse ponto que eu mudaria. Então, nesse quesito, ponto para DC. As poses. Nesse ponto, olha, a DC ganha de lavada para mim. Quando você observa os personagens da Marvel, muitos deles parecem estar fazendo pose, na verdade, para uma foto. Mas o fato é que, em geral, as poses, né, da Marvel deixam um pouco a desejar. Já da DC, apesar de também termos essas poses assim, são mais comuns as poses de ação. Outro ponto em relação às figuras que também fazem muita diferença, as capas. Normalmente as capas da DC têm a noção de movimento. Normalmente as da Marvel, grande parte, são mais ou menos assim, meio que paradas. Bem, esse é um ponto. Vai melhorar e finalizar esse ponto da DC. Comparar dois personagens que têm os mesmos poderes. Esse é o Senhor Fantástico. Tem aqui a questão da mão, né? Mas olha a diferença. Como foi bem melhor explorado aqui, Homem Borracha e o Senhor Fantástico. Então, entenderam porque a DC levou esse ponto fácil? Vamos agora para o nosso penúltimo voto, tá 3-2 para DC, vamos ver se empata ou não. Mas antes, se você chegou até aqui, vou pedir, deixe o seu comentário, deixe o seu like se estiver gostando. Deixe aí o comentário também, olha, eu prefiro a DC nesse ponto, a Marvel é mais legal. Você está completamente errado, você tem que ser estagiário o resto da vida. Participe, dê a sua opiniãozinha aqui. Bem, vamos lá. Seguindo aqui então o nosso penúltimo voto. No termos de quem tem mais buchas, proporcionalmente. Por que proporcionalmente? Lembra que a gente falou? A DC tem menos personagens, né, no seu conjunto todo, e a coleção é menor. A Marvel tem muito mais personagens, a coleção é maior. No entanto, dentro da coleção Marvel, nós temos menos personagens que sejam buchas, ou seja, aqueles muito obscuros, mais desconhecidos. Isso é mais comum na coleção da DC, tá? Mesmo a Marvel tendo muito personagem de fora, aqueles que aparecem na coleção, eles normalmente são mais conhecidos do que os da DC. Digo isso pelo seguinte, pegando ali quando a coleção saiu, ó. Lembra que estamos em 2024, nessa coleção lá, ó, antes de 2015, galera, essa coleção estava fechada. Então o que acontece? Nesse período aí, tinha personagens que tinham aparecido, por exemplo, nas histórias em quadrinhos no Brasil, 1, 2 vezes, pouquíssimas vezes, que muita gente não sabia, nunca nem viu. Por exemplo, ó, tenho certeza que pouquíssimas pessoas conheciam esse personagem, ouviram ele em revistas regulares, muito poucos. E assim nós temos muitos outros também dentro da DC. Então assim, proporcionalmente, o número de buchas, personagens não tão conhecidos, né, não tão participantes da história da editora da DC, é um número de bucha maior do que na Marvel, isso na coleção. Então aí vai meu voto para a Marvel. E aí estamos em 3-3. Vamos agora para o voto final. Bem, o voto final pode parecer besteira, mas eu espero que vocês entendam o porquê desse voto. Pode parecer besteira, mas eu vou fundamentar. Vamos pegar vamos comparar dois arqueiros. Na coleção, o fato da base ser quadrada
nos dá algumas desvantagens. Por exemplo, eu tenho que colocar o meu gavião arqueiro nessa posição, nessa, que eu não vou colocar de costa, claro, ou nessa daqui. Isso me limita, ao passo que da DC eu posso colocá-lo em qualquer ângulo que não vai mudar, porque o espaço da base ele vai se encaixar de forma regular no espaço da coleção. Olha só, seria mais ou menos isso que eu quero dizer. Aqui, por exemplo, eu posso perfeitamente fazer isso ou isso na figura. O espaço de base que ele ocupa vai ser o mesmo. E ainda tem esse detalhe, olha, a DC tem algumas bases diferentes. Olha esse detalhe. Esse aqui, desafiador. Temos, cadê? Lanterna verde com esse detalhezinho aqui. Então, a DC, algumas figuras já possuem algumas características um pouquinho diferentes na sua base. Enquanto que as da Marvel são realmente todas só o quadrado. Tanto que por isso que uma das coisas que eu achei muito legal na figura do Maestro, esses detalhes aqui que tem na base. Então, pessoal, baseado nesses quesitos que eu coloquei aqui, eu vou escolher como sendo a melhor coleção por 4 votos a 3 a DC. A coleção DC figurines da Eagle Moss eu coloco como uma coleção mais interessante do que a coleção Marvel. Agora, faz diferença para quem vai colecionar? Para você? Nenhuma. Essa é mais para a gente fazer um bate-papo aqui sobre as coleções. Eu particularmente, apesar de acreditar que a DC tem uma coleção mais bacana, mais interessante, eu prefiro a coleção da Marvel, né? Por quê? Eu gosto muito da Marvel e da DC, mas se tivesse que falar o seguinte, olha, você não vai ler mais histórias de uma das duas editoras. Qual você não vai ler mais? Infelizmente eu teria que tirar a DC da minha relação de leitura, mas amo muito as duas. Mas é isso, pessoal, chegamos até aqui, ficou longo pra caramba, mas eu acho que algumas discussões interessantes pra gente bater o papo aqui. Deixe aí seu comentário, diga se você concorda ou não, tá, em um desses pontos, se pra você a Marvel é melhor a DC. Se eu falei besteira, fala assim, caraca, estagiário, você é muito burro, você falou que a DC tem muita bucha, não é bem assim? Sem problema, dentro daquela zona de respeito a gente atende numa boa aí. Pessoal, forte abraço do estagiário e olha, depois aqui no finalzinho ainda, vou colocar como é que ficou aqui depois de limpo e com vidro, vai ficar bacana isso daqui. Deu trabalho para ver, por exemplo, a questão das alturas, mas vai ficar legal isso aí também. Bem, pessoal, aqui tem a galera DC quase toda arrumada. Liga da Justiça sombria, alguns espaciais com a tropa de Lanterna Verde, vilões que não dava a ser vencido sozinho, minha formação ideal da Liga da Justiça, núcleo de Gotham do Batman aqui, as figuras novas que chegaram, galeria de vilões do Batman aqui, falta o Silêncio para entrar ali ainda. Cedar Kicks, alguns vilões aleatórios. Aqui provavelmente vai ser nossa Legião do Mal, Titãs, Sociedade da Justiça, vamos completando aqui. Mais alguns inimigos do Super e uma formação da Liga da Justiça, alguns aqui. Aqui a gente vai colocar todos os demais da Marvel ainda, então esse espaço que sobra é todo da Marvel. Ilustra aquela questão de proporção, né, de mais personagens Marvel do que DC. E aqui a galerinha que ainda tem que ser arrumada para ir para a prateleira do nosso lixo aqui. Logo, logo vai estar todo mundo zerado aqui. Uma coisa que aconselho bastante são essas pinhas aqui, ó. Elas ajudaram bastante para fazer a questão dos degraus ali, ó.
da Liga da Justiça. Para amar do que eu tenho mais figuras vai ajudar bastante. É isso, pessoal. Em pé.